Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vou dar início aqui à questão da nossa videoaula com relação à questão da estrutura organizacional. Análise para determinar a estrutura organizacional necessária, que nós devemos levar em consideração a análise das atividades que serão feitas, a análise das decisões que são tomadas e a análise das relações de área com área, e da organização como um todo, com o mercado e com as outras empresas, fornecedores, os clientes, né? E também até a própria concorrência, tá bom? Dando sequência aqui, as condicionantes a serem observados para a elaboração da estrutura organizacional, que é a elaboração dos objetivos estratégicos e estratégias pela empresa, né? A questão, quais são os objetivos? Onde é que a empresa quer chegar? E a estratégia? O que ela vai fazer? Como ela vai fazer para chegar lá, né? O ambiente interno da empresa, como é que é o ambiente? Se ele é um ambiente favorável, ou se existem ruídos, né, em relação à questão das áreas, do contentamento ou descontentamento por parte dos colaboradores. A tecnologia que é aplicada pela empresa, que tecnologia que ela tem, se a tecnologia é considerada adequada ou se é obsoleta em relação à questão da forma de atuação dela, sempre tendo por parâmetro o que a concorrência tem, né? E fazer esse comparativo aí. E os recursos humanos, considerando as habilidades e competência e nível de comprometimento para com os resultados alcançados. Recursos humanos, as organizações são feitas de pessoas, né? Tem que verificar quais são as habilidades e competência dessas empresas, o que está relacionado a isso. Se as pessoas, elas têm facilidade para executar as tarefas, se elas são hábeis e são competentes, que está relacionado ao nível de qualificação. E o nível de comprometimento, se as pessoas são pessoas que colaboram, que elas vestem a camisa da empresa para se chegar àquilo que se pretende, né? A influência da estrutura organizacional, os níveis, né, de influência, que lá na disciplina de teoria geral das organizações, a gente verificou o nível estratégico, que é o nível de tomada de decisão, o nível tático, né? Que é quem recebe a ordem do estratégico, ele traça a forma de execução e passa para o operacional, que é o terceiro nível, que é quem executa, né? Cada um tendo a sua importância, um dependendo do outro, tudo muito claro entre os três níveis sempre, para poder atuar. A abrangência ao desenvolvimento e implementação da estrutura, os níveis de aspectos gerais, como a empresa é, o que ela pensa, qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa, o nível da estratégia do negócio, como ela pratica o negócio dela, como ela elabora interna, como ela atinge o mercado externamente, né? E o nível corporativo, aquilo que nós somos internamente, a grandeza que temos, a grandeza que pensamos que queremos ter e como que nós vamos jogar isso fora, né? Como que nós vamos jogar para o mercado, como que nós vamos atingir o mercado para que o mercado tenha sempre uma boa impressão da nossa organização. A avaliação é um procedimento rotineiro para se buscar e identificar o que a estrutura organizacional tem de pontos fortes e pontos fracos. Quer dizer o quê? Sempre verificar as rotinas que nós temos estabelecidas dentro da nossa organização. Verificando sempre uma realidade de pontos considerados positivos e, especialmente, verificar quais são os pontos considerados negativos. Isso é importantíssimo. Nós temos que ter a noção exata de como é que nós somos e de como que nós atuamos. Sempre observando o que é bom, positivo, e aquilo que é fraco, que pode se tornar negativo. Portanto, é necessário buscar os aspectos da estrutura atual, aquilo que nós temos atualmente, e fazer um possível esboço daquilo que nós consideramos ideal, né? Qual é o tamanho?
Quanto é que nós precisamos crescer? Onde precisamos enxugar, certo? Onde nós precisamos estruturar, dar melhores condições, né? Sempre separando os problemas que existem. Para quê? Para que eles precisam ser verificados, analisados, para que a gente possa estar tocando isso, certo? As etapas de avaliação, o levantamento. Nessa fase, os aspectos básicos são identificação dos problemas evidenciados pelos usuários. Quais são os problemas que os usuários, quem executa, né, quem operacionaliza, que eles consideram, quais são os maiores problemas em relação aos trabalhos feitos, às tarefas desenvolvidas. Entrevista com os elementos chaves, mapear as pessoas, verificar quem são as pessoas consideradas líderes, são as pessoas mais envolvidas, de maior conhecimento dentro dos processos e dos sistemas da organização, para que a gente faça a entrevista. Pode ser um questionário, pode ser um roteiro estruturado de entrevistas para a gente coletar dados, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte é a da análise dos dados levantados, aquilo que nós coletamos com aquelas entrevistas que falamos há pouco. A interligação dos dados levantados, verificando se são verdadeiros, né? Considerando aquilo que existe, que são os sistemas e subsistemas dentro da empresa. Estabelecimento de padrões e critérios de avaliação, a forma como nós vamos avaliar os dados, certo? Sempre. Por que os critérios? Porque existem coisas que são mais relevantes, tem coisas que são menos relevantes. Então, isso nós temos que estabelecer para que a gente possa estar colocando e dando maior ou menor importância naquilo que foi levantado. Identificação do efeito de cada um dos dados levantados. Aquilo ali, ó, verificar o efeito, se nós considerarmos isso, o que vai acontecer. Se nós dermos menos ênfase, mais ênfase, a forma como vai acontecer. Da situação, da estrutura organizacional da empresa. Quer dizer o quê? Nós temos que verificar tudo que tem e aquilo que nós consideramos que poderia ter, ou que deve ter, em relação à estrutura organizacional, certo? E a C, que é a avaliação, sempre dos componentes, né, da estrutura organizacional, dos condicionantes, né? O que são componentes? Olha a palavra componentes, aquilo que compõe, né, a estrutura organizacional e as condições, né, da estrutura organizacional. Essas são situações que a gente deve sempre levar em consideração. E o último item, o terceiro item ali, ó, verificação do nível de influência de cada setor da empresa, estratégico, tático e operacional. Para com o delineamento, quer dizer o quê? Para alinhar os níveis, eles têm que se alinhar. Aquilo que é estratégico está alinhado. Aquilo que é tático tem que estar alinhado sempre, e o operacional também sempre tem que estar alinhado. O que você quer dizer com esse alinhamento? Para que eles tenham o mesmo nível de importância. Todos se sintam niveladamente importantes, sem procurar dar maior ou menor ênfase para nenhum, e importância para todos, dentro da hierarquia existente, que são os níveis aí. As etapas, e ainda a verificação da abrangência, da abordagem, da estrutura organizacional. Quanto ao nível de unidade estratégica do negócio, quer dizer o quê? Sempre verificar qual é a abrangência em relação à estratégia do negócio. Quer dizer o quê? Aquilo que tem maior importância na forma como o negócio deve ser feito. Aquilo que tem uma importância mediana, aquilo que é menos importante. Procurando sempre observar isso com bom senso, para que não haja ruído em relação ao nível de importância, saber tratar esse assunto internamente. E as políticas para avaliação da estrutura organizacional, os elementos básicos e fundamentais para a avaliação da estrutura organizacional. A estrutura organizacional deve ser adequada aos mercados e às novas tecnologias. Quer dizer o quê? Nós temos que verificar se nós criarmos uma área, qual seria a importância dela. Então, isso é a adequação dela. As outras empresas consideradas concorrentes nossas têm esse tipo de área ou não? Tem áreas que em um momento elas são importantes, em outro momento elas não são importantes.
A estrutura organizacional deve ser descentralizada no processo de tomada de decisão. Quer dizer o quê? Quanto mais descentralizado o processo de tomada de decisão, melhor, mais rápido. Todo o processo acontece de uma forma mais rápida. E centralizado no processo de controle. Quer dizer o quê? As pessoas têm que saber quem é que controla, quem é que tem relatório para tomar a decisão, quem é que vai avaliar os dados. Essas pessoas têm que ser muito capacitadas e outra coisa, têm que ser muito justas em relação àquilo que elas vão analisar. A estrutura organizacional deve ser com visão de resultados, sempre. Lembrando sempre que quando a gente fala de iniciativa privada, especialmente, a gente tem que sempre observar os resultados que se pretende que serão apresentados. Então, portanto, tem que ter resultado positivo para que se possa estar dando sequência à questão da empresa procurar sempre olhar para frente, sempre estar se estruturando, sempre estar investindo, né? E melhorando a condição dos seus colaboradores também. A estrutura organizacional deve ser racional, quer dizer o quê? Ela tem que ser racional, que ela tem que ter uma sequência, certo? Uma sequência racional. Quer dizer o quê? Uma coisa tem que ser adequada à outra. Uma coisa tem que precisar de outra ou outras e tem que colaborar para outras também. Suas operações descentralizadas no processo administrativo. O processo administrativo sempre tem que ser, ao máximo, desburocratizado. Quer dizer o quê? Tem que ser o mais simples possível para que ele possa fluir com a melhor das situações. E em caso de adoção dessas etapas de estruturação, avaliação e políticas, verifica-se que elas podem proporcionar uma real orientação para um adequado sistema de estrutura organizacional. Verifica só, olha lá, ó, a adoção dessas etapas, daquilo que nós falamos ali atrás, agora há pouco, de estruturação, avaliação e políticas, elas podem proporcionar uma orientação para um adequado sistema de estrutura organizacional. Quer dizer o quê? Tudo aquilo, quanto mais prático, quanto mais operacional, quanto mais definida a visão, a missão e os valores da organização, sempre tendo por base o nível estratégico bem definido, o nível tático bem definido, o nível operacional bem definido. Tudo isso vai proporcionar com que a empresa ela operacionaliza, ela atue de forma redondinha, que é o adequado. Tá bom, pessoal? Então, agradeço vocês aí e espero ter contribuído para vocês aí, tá bom?